Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao programa Quero Ser Trader e nesse vídeo eu vou passar algumas dicas para você que ainda não conseguiu definir a sua meta financeira, a sua meta diária. Eu sempre falo que o risco, ele é estipulado de forma individual, não há uma receita pronta onde você tenha, por exemplo, um risco de 2%, um risco de 1%. Isso acontece por N razões. A primeira delas é o tamanho do capital que você tem, Se você tem um capital menor, um capital pequeno, isso vai ter muito mais limitação operacionalmente falando, ou seja, você não consegue trabalhar com um volume de contratos no dólar, no índice, uma posição mais significativa em ações, perante o tamanho do seu aporte, do seu capital. Por outro lado, também acontece com muitos investidores que chegam no mercado com um capital maior, um aporte maior, enfrentarem a dificuldade psicológica de assumir riscos maiores, ou seja, uma posição grande acaba envolvendo um financeiro mais significativo e é através desse financeiro que a gente costuma dizer que deve ser estipulada a sua meta diária. Vamos pensar numa situação onde você tenha R$1.000 de meta, ou seja, você se permite arriscar R$1.000 e na pior das hipóteses, se o dia for ruim, você sai negativo nesse dia no day trade, nas suas operações intraday, R$1.000. Perceba que nós chegamos num número agora, o seu número passou a ser R$1.000, isso é confortável para você arriscar diariamente. Qual que é a nossa sugestão? Divida esses R$1.000 no mínimo por 3 operações, ou seja, você vai ter um risco fixo por operações de aproximadamente R$333. Embasado nisso, você vai agora chegar na quantidade de contratos, no tamanho da sua posição. Eu costumo utilizar nas operações de correção um stop de 130 pontos, ou seja, se você tem um risco de R$333, você vai multiplicar essa quantidade de pontos por 20 centavos, no mini índice no caso, e vai chegar na quantidade de contratos que você tem para operar nas operações de correção. Por outro lado, as operações de rompimento que eu faço no scalping, elas possuem um stop de 60 pontos. Ou seja, se você tem um risco de R$333 por trade, você vai fazer o cálculo de 60 pontos vezes 20 centavos por ponto e vai chegar aí provavelmente numa mão de 30 contratos, 27, 30 contratos para as operações de scalping. Isso vai te dar uma padronização, ou seja, todas as operações de correção com 130 pontos de stop, você vai ter um lote padrão e um risco de R$333. Todas as operações de rompimento, você vai ter um lote padrão e um risco também de R$333. O que vai mudar é o stop do scalp são 60 pontos, então isso vai te permitir entrar com uma quantidade maior de contratos, almejando então uma operação mais rápida e, claro, buscando uma rentabilidade melhor, já que você está entrando com mais contratos. Observação importantíssima, para você que tem um capital menor, estipular essa meta acaba sendo muito mais difícil. Para quem tem, por exemplo, uma meta diária de R$1.000, é uma coisa muito mais diferente, uma realidade muito mais diferente do que quem tem uma meta diária de R$100. Ou seja, quem opera com R$100 vai ter provavelmente a limitação de fazer as suas operações com apenas um contrato no mini índice ou no mini dólar. E isso dificulta no operacional, principalmente por conta da falta de possibilidade de você trabalhar com realizações parciais. A dica, principalmente para esse tipo de situação, é opere um pouco mais de tempo no simulador, tente acumular mais capital para num outro momento você entrar no mercado de renda variável nas operações de day trade. Essa limitação ela dificulta bastante, principalmente para quem pretende fazer operações intraday. É claro que isso não impede você de tentar, mas é importantíssimo estar ciente dessas limitações. Com as posições menores, você precisa de variações muito maiores para poder ter rentabilidade significativa. E isso acaba sendo um fator psicológico importantíssimo. Você acaba não se satisfazendo muitas vezes com uma operação que está dando 100 pontos, ela ali está gerando R$20 de lucro e aí o valor financeiro acaba sendo muito pouco representativo e as pessoas acabam muitas vezes se perdendo no meio disso, não dando valor ali para esses 100 pontos e deixando muitas vezes a operação voltar e acabando estopando, mudando então a sua performance operacional. A dica que eu posso dar é exatamente essa, evite olhar para o financeiro e pense muito mais na estratégia. Vai chegar um momento onde você não vai estar mais operando com um e vai passar a operar com 2, 4, 5, 10 contratos e aí sim você vai ver muito mais resultado significativo então nessa variação, por exemplo, de 100 pontos.
Ou seja, se você decidir operar com apenas um contrato nessa fase inicial, se preocupe muito mais em aprendizado, em treinar e fazer o certo para que em algum momento você esteja com um lote mais generoso e tendo então uma rentabilidade muito mais significativa. Padronização de lote e principalmente estipule qual é o tamanho do seu risco diário. É através dele que você deve extrair aí o tamanho de mão para a sua meta diária. Um grande abraço a todos vocês e nos encontramos no próximo vídeo.